Bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados. Nesta aula discutir-se-á uma implementação dinâmica de árvores binárias de pesquisa. A solução aqui proposta segue a estrutura e a recursividade discutida na especificação de árvores binárias de pesquisa e concilia-a com uma representação económica de espaço em memória. A especificação de árvores binárias realça dois padrões de representação de árvores binárias. Uma árvore ou é vazia ou é um triplo. Uma representação económica de espaço em memória poderá, portanto, considerar a utilização de variáveis com referências para triplos, sempre que seja necessário representar árvores não vazias, e nulo para representar árvores vazias. Assim, esta árvore pode ser representada em memória do modo seguinte, onde a árvore nova aparece várias vezes representadas por nulo ao nível das folhas. Contudo, numa implementação Java, a árvore nova não terá objeto associado, pelo que se terá que utilizar métodos de classe para implementar as operações sobre árvores binárias de pesquisa. Mais concretamente, uma implementação possível em Java com esta estratégia de representação em memória será a seguinte. Uma variável A, contendo uma árvore vazia, terá o valor nulo e não será necessário criar um objeto. Só são criados objetos árvore B para representar árvores não vazias. Nesse caso, é necessário armazenar no objeto três valores: a raiz da árvore, a sua subárvore esquerda, árvore ESC, e a sua subárvore direita, árvore DIR. Com esta opção de representação, as operações sobre árvores binárias deverão ser implementadas como métodos de classe. Por exemplo, a operação nova poderá ser implementada pelo método static nova, que retornará uma árvore representada pela referência nulo. Por outro lado, a operação insert poderá ser implementada pelo método static insert, que receberá por argumento a árvore onde deverá inserir o comparável n e retornará a árvore obtida após a inserção. Repare-se que os métodos de classe têm a mesma assinatura, isto é, o mesmo domínio e codomínio, das operações discutidas na especificação de árvores binárias de pesquisa, pelo que poderemos utilizar tal e qual a recursividade discutida nos seus axiomas. Esta implementação não tem, portanto, métodos de objeto, pelo que a denominaremos uma implementação não orientada a objetos. Contudo, neste contexto é possível apresentar uma implementação com métodos de objeto que denominaremos aqui por uma implementação orientada a objetos. Basta garantir que todas as árvores que pretendemos armazenar tenham um objeto associado ao nível da sua raiz principal, sejam ou não vazias. Nesse caso, utilizar-se-á a classe árvore B com o atributo root para referenciar a representação da árvore integral e as árvores serão internamente representadas como anteriormente, mas em objetos internos da classe nó. Os objetos da classe árvore B terão o seu atributo root a nulo se estiver a representar a árvore vazia e a referenciar um nó, caso se esteja a representar uma árvore não vazia. Com esta opção de representação, as operações sobre árvores binárias continuarão a ser implementadas como métodos de classe, mas desta vez da classe nó. Os métodos de objeto da classe árvore B chamarão os respectivos métodos da classe nó a partir do atributo root. Por exemplo, a operação insert poderá ser implementada como um método de objeto insert da classe árvore B, que chamará o método estático da classe nó insert, que receberá por argumento a árvore no nó root, onde deverá inserir o comparável n e retornará a árvore obtida após a inserção, que deverá ser atualizada em root. Vejamos então uma implementação do seguinte interface de árvores binárias de pesquisa. O método void nova serve para esvaziar a árvore binária de pesquisa em qualquer momento. O método boolean vazia serve para indicar se a árvore está vazia. O método boolean existe comparable n serve para indicar se o elemento n existe na árvore. O método void insert comparable n serve para dar entrada de um elemento na árvore. E o método void retira comparable n serve para anular um elemento na árvore. Vejamos então uma implementação do interface anterior utilizando a perspectiva descrita. A classe árvore B
utilize internamente objetos nó para representar árvores que serão referenciadas pelo seu atributo root. Cada árvore não vazia será representada por um nó armazenando 3 valores: a raiz da árvore, um comparable, a sua subárvore esquerda, árvore esc, e a sua subárvore direita, árvore dir, ambas representadas por nós. Como vimos, os métodos de classe da classe nó têm a mesma assinatura das operações discutidas na especificação de árvores binárias de pesquisa, pelo que poderemos utilizar tal e qual a recursividade discutida nos seus axiomas. Por outro lado, os métodos públicos de objeto da classe arv-b chamam os métodos privados da classe nó a partir do atributo root. Comecemos pelos métodos públicos de objeto da classe arv-b. O método nova coloca em root a referência null, isto é, o valor do método nova da classe nó. Os restantes métodos vazia, existe, insere e retira chamam os respectivos métodos de classe da classe nó a partir do atributo root que lhes é fornecido pelo argumento. Repare-se que as árvores obtidas após a inserção e eliminação são devolvidas via valor retornado e devem ser novamente atribuídas a root. Vejamos agora os métodos de classe da classe nó que caracterizam estruturalmente árvores binárias. O método de classe nova retorna o valor null que, como vimos, permite representar economicamente uma árvore vazia. O método de classe cons representa árvores não vazias e deverá agregar o triplo fornecido nos parâmetros A1, a subárvore esquerda, n, a raiz, e A2, a subárvore direita. Para isso, é necessário criar um novo triplo referenciado por ox e colocar n no seu atributo raiz, colocar A1 no seu atributo arv-esc e colocar A2 no seu atributo arv-dir. A árvore resultante será referenciada por ox. Com estas opções de implementação, o método de classe vazia retornará true se o nó A for nulo e false caso contrário. Como vimos na especificação, a operação raiz não está definida para árvores vazias. Portanto, o método de classe raiz deverá lançar uma exceção quando A igual a nulo. Caso contrário, deverá retornar A.raiz. A operação arv-esc também não está definida para árvores vazias. Portanto, o método de classe arv-esc deverá lançar uma exceção quando A igual a nulo. Caso contrário, deverá retornar A.arv-esc. A operação arv-dir também não está definida para árvores vazias. Portanto, o método de classe arv-dir deverá lançar uma exceção quando A igual a nulo. Caso contrário, deverá retornar A.arv-dir. Vejamos agora a implementação das restantes operações e como utilizar os axiomas definidos na especificação de árvores para as implementar. Comecemos pela operação existe. O axioma proposto na especificação de árvores para a operação existe permite obter diretamente a implementação desejada. Como vimos, se a árvore A for vazia, o resultado é false. Se não, se x for igual à raiz de A, então o resultado é true. Se não, se x for menor que a raiz de A, então o resultado é existe, árvore esquerda de A, x. Se não, o resultado é existe, árvore direita de A, x. Uma implementação correta das operações de um tipo de dados abstratos deve respeitar os axiomas propostos para essas operações. Portanto, para assegurar a correção da implementação, nada melhor do que reproduzir os seus axiomas. Claro que a implementação obtida pode ser otimizada substituindo vazia de A, raiz de A, árvore esquerda de A e árvore dir de A pela sua implementação, isto é, respectivamente por A igual a nulo, por A.raiz, A.árvore esquerda e A.árvore direita. Vejamos agora a implementação da operação insere. Os axiomas propostos na especificação de árvores para a operação insere permitem obter diretamente a seguinte implementação. Como vimos, se a árvore A for vazia, obter-se-á um novo nó com o valor x. Se não, se x for menor ou igual à raiz de A, então insere-se x na sua subárvore esquerda.
mantendo-se a raiz e a subárvore direita. Se não, insere-se x na sua subárvore direita, mantendo-se a raiz e a subárvore esquerda. Contudo, embora correta, esta implementação não é eficiente, pois o método cons cria desnecessariamente triplos quando os existentes podem ser reaproveitados. Num caso, apenas é necessário modificar a subárvore esquerda com o resultado da inserção de x, e no outro caso, apenas é necessário modificar a subárvore direita com o resultado da inserção de x. Vejamos então uma implementação mais eficiente. Se A representar uma árvore vazia, então é necessário criar um novo nó com o valor x. Caso contrário, se x for menor ou igual à sua raiz, então insere-se x na sua subárvore esquerda, mantendo-se as restantes componentes do triplo, isto é, só é necessário alterar A.árvore ESC com o resultado da inserção de x em A.árvore ESC. A árvore final será a árvore em A. Caso contrário, insere-se x na sua subárvore direita, mantendo-se as restantes componentes do triplo, isto é, só é necessário alterar A.árvore dir com o resultado da inserção de x em A.árvore dir. A árvore final será a árvore em A. Vejamos agora a implementação da operação nó-dir. Os axiomas e pré-condições propostos na especificação de árvores para a operação nó-dir permitem obter diretamente a implementação. Como vimos, a operação nó-dir não está definida para árvores vazias. Se a subárvore direita da árvore A for vazia, então o resultado será a raiz da árvore A. Se não, o resultado será o nó-dir da subárvore direita de A. Vejamos agora a implementação da operação retira-dir. Os axiomas e pré-condições propostos na especificação de árvores para a operação retira-dir permitem obter diretamente a implementação. Como vimos, a operação retira-dir não está definida para árvores vazias. Se a subárvore direita da árvore A for vazia, então o resultado será a subárvore esquerda de A. Se não, o resultado será a árvore resultante de aplicar retira-dir à sua subárvore direita, mantendo a raiz de A e a subárvore esquerda de A. Uma vez que cons cria desnecessariamente triplos quando os existentes podem ser aproveitados, uma implementação eficiente deve modificar apenas a subárvore direita, isto é, A.árvore dir, com o resultado de lhe retirar o nó mais à direita. A árvore final será a árvore em A. Vejamos para finalizar a implementação da operação retira. Como vimos nos axiomas propostos na especificação, se a árvore for nova, o elemento x não se encontra na árvore e, portanto, a árvore resultante é a mesma. Se não, se x for menor que a raiz de A, então retira-se x da sua subárvore esquerda, mantendo-se a raiz e a subárvore direita da árvore A. A árvore final será a árvore em A. Se não, se x for maior que a raiz de A, então retira-se x da sua subárvore direita, mantendo-se a raiz e a subárvore esquerda da árvore A. A árvore final também será a árvore em A. No caso em que x é igual à raiz de A, então temos dois casos simples. Se alguma das subárvores de A estiver vazia, então devolve-se a outra subárvore. Finalmente, substitui-se a raiz a anular pelo valor guardado no nó mais à direita da subárvore esquerda de A e retira-se da subárvore esquerda esse nó, mantendo-se apenas a subárvore direita de A. A árvore final será a árvore em A. Nesta aula discutiu-se uma implementação dinâmica de árvores binárias de pesquisa. A solução aqui proposta seguiu a estrutura e a recursividade discutida na especificação de árvores binárias de pesquisa. Adeus e até à próxima aula.